Estou com o Vitor, da Iron Ambiental, com o Abílio Júnior, da Encantos da Canastra, e nós vamos mostrar o trabalho deles aqui em parceria. Que coisa linda! Além de um trabalho bonito, vocês vão ver que lugar lindo que nós estamos aqui. Fiquem com o vídeo aí que a gente vai começar agora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, nós estamos aqui, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do que é o projeto que a Iron está fazendo aqui na Encantos da Canastra e que a gente está trazendo para cá, buscando, né, trazer de volta aquela fauna que já não existe aqui na região, aqueles polinizadores que também estão poucos ou já estão dispersos pela falta de comida. E o projeto da Iron, que o Vitor vai explicar muito bem para a gente, é isso. É trabalhar com espécies diferentes, mas sair do trivial, daquilo que todo mundo planta. E que muitas vezes não soma para a natureza, não soma para a fauna, não soma para a flora. Então a gente está focado nisso. Junto de tudo isso, a gente está focado, claro, na beleza do espaço, na ambientação, mas com espécies corretas, que é a mensagem que a gente vai querer deixar nesse vídeo para todo mundo. Focar em coisas boas, que agrega para a natureza, agrega para o mundo. Não é isso, Vitor? É bom falar como é que surgiu essa ideia. Eu já faço isso há muitos anos, mas foi quando eu estava com uma pajé da tribo tucana, eu falei do meu trabalho, ela disse, você é Iron. E eu perguntei o que é Iron, ela falou assim, você é a alma da floresta, você é a floresta em si. Aquilo ficou na minha cabeça, porque de uma forma ou de outra é o que eu sempre fiz sem pensar. E aí, quando nós criamos a Iron, e nós somos um grupo de criadores de espécies animais e pássaros nativos para reintrodução, nós resolvemos aliar um projeto de implantação de plantas que fossem tipo restaurante, ou seja, atraíssem todo tipo de inseto, todo tipo de pássaro, todo tipo de mamífero, somados com a possível reintrodução de espécies criadas em cativeiro, eu não gosto dessa palavra cativeiro, mas de forma controlada, para que elas voltassem à natureza com uma reintrodução. E isso tem se mostrado assim perfeito, porque mesmo em projetos que a gente não faz a reintrodução, os polinizadores, as espécies de plantas que a gente coloca aqui, vão trazendo as outras espécies. Então, se você coloca a árvore certa, ela traz todos os polinizadores. Se você traz os insetos, você traz os pássaros insetívoros. Se você traz os pássaros insetívoros, você traz o predador do pássaro. E assim vai. Quer dizer, se você planta... a intenção é plantar todo tipo de árvore. Sim, você pensa na beleza, pensa num paisagismo, sim. Mas, primeiramente, toda planta colocada no projeto tem que servir de alimento para a fauna, seja a fauna qual for. E também para os humanos, ou seja, uma pessoa que está usufruindo daquele espaço, ela vai poder sentir o aroma de uma planta, ela vai poder perceber que aquela planta atrai uma espécie de pássaro, papagaio, tucano, saíra, ela vai poder perceber o gosto de uma fruta, que ela vai passar andando e vai colher a fruta, ela vai poder dar valor a tudo aquilo que tem em volta dela e ela não percebe. Só quando a pessoa começa a perceber que uma determinada planta atrai pássaro, dá flor e tem fruto, ela começa a dar valor àquela árvore e começa a proteger aquela árvore. E aí quando absurdos como esses que destroem florestas, cortam florestas, queimam cerrado ou qualquer um dos nossos biomas, a pessoa se sente indignada e reage. E é isso que nós precisamos, de pessoas que reajam às arbitrariedades causadas contra o meio ambiente em qualquer lugar do país. Isso aqui, por exemplo, é uma planta super comum, você encontra em qualquer lugar, é uma planta nativa da Austrália, mas olha aqui os insetos aqui, ela atrai insetos, atrai beija-flor demais. Então, nesse caso aqui, tinha que ter uma parede verde para esconder a casa e dar privacidade para os hóspedes. Eu escolhi essa planta porque é uma planta que você encontra em qualquer lugar, fácil, barata, mas olha aqui as abelhas aqui, ó. Ela cumpre o papel dela na natureza, que é alimentar os insetos e os pássaros beija-flores. Então, elas atraem, elas alimentam o que está aqui em volta delas. Então, todos esses insetos, esses pássaros vão ficar aqui porque tem alimento quase que o ano inteiro. Isso aqui floresce quase que o ano inteiro. Interessante que quando você falava, Vitor, eu vi pelo menos 3 tipos de abelha aqui. Três tipos de insetos. A preta, a pequenininha e a Europa. É isso, sem importante. Falar que tinha também esses outros insetos que eu não sei. Aqui, por exemplo, tem o Manorante, que é uma planta da restinga do Rio de Janeiro. Olha o que tem de inseto voando aqui perto. Tá vendo? O que acontece com essa planta? Ela aqui tem esse copinho que fica um néctar dentro dela. E é um néctar doce. Ela guarda um líquido dentro de cada copinho desse e os insetos vêm procurar isso. E os beija-flores adoram, é uma planta nativa, ninguém usa, e é uma planta nativa da restinga, que aqui na montanha ela dá mais flor que na restinga. Quer dizer, no fundo ela prefere não estar no ambiente dela e estar aqui em cima. O Vitor, e a gente olha essas 3 árvores, que parece que foi ontem que a gente plantou.
e elas já estão tomando porte de árvores. Aquela do fundo, que é uma cássia Rainbow Shower, né? Ela já está florescendo pela primeira vez, uma floração linda, que se a gente chegar perto a gente vê. Essa aqui já floresceu, que é uma paineira indiana. Então, assim, quem não planta, não colhe. Simples assim. Não colhe a beleza, não colhe os frutos desse trabalho, desse projeto, não colhe os animais para frequentar, visitar, morar na sua propriedade, livres. E muitas pessoas acham, às vezes, que não deveria se plantar plantas exóticas, externas ao ambiente brasileiro. Eu sou completamente contra. Eu acho que a planta é restaurante. Você tem que criar um projeto num lugar como esse, porque aqui você não está restaurando uma floresta nativa. A floresta nativa está lá na área de preservação. Aqui é um projeto turístico visando a percepção da fauna e da flora, acompanhando, inclusive, as plantas nativas que já existem. Aqui o que é? Você usa, sim, melhor usar as plantas nativas, porque elas já fazem parte do nosso bioma e você incentiva o plantio, o conhecimento delas, mas também acrescentar plantas exóticas que não se tornam invasoras, importante isso, então é um critério que a gente leva, e uma planta que seja de extrema importância, como essa paineira da Índia, por exemplo, que na época da floração, ela floresce justamente na época seca do ano, e ela é a primeira a dar flor quando os tempos difíceis começam. Então, atrai muito papagaio, muito beija-flor, todos esses bichos que comem as pétalas e se alimentam do néctar dela. E quando depois ela dá semente, eles usam a paina para fazer ninho, para fazer esse tipo de coisa, esses pássaros que usam esse tipo de material para fazer ninho. Então é uma planta importante para estar presente. E quanto mais você incentiva a fauna, o Abílio já deve ter percebido com plantas que foram colocadas há 3 anos atrás, já deve ter percebido pássaros que ele não via antes, começa a ver agora. E é isso que é bacana, os pássaros estão aí. Mas eles não têm atrativo para vir até aqui, eles ficam lá na área deles. Mas se você dá o atrativo, eles começam a aparecer, começam a frequentar aquele lugar, e os turistas que vêm aqui na Serra da Canastra aproveitar desse paraíso que tem aqui no Brasil, eles começam a perceber nessas espécies que estão por aqui, e eles não vêm normalmente, porque eles não estão perto da gente, eles estão longe da gente. Quando você incentiva eles se acostumarem com a presença humana, olha aqui, eles vêm perto, eles se acostumam, aí é bom para eles e é bom para nós, porque é um prazer você, sentado numa varanda desses chalés, ficar observando os pássaros todos a 1 metro da sua cara, porque eles começam a fazer ninho no telhado, começam a fazer um ninho artificial que você colocou. Então eles buscam a convivência com nós humanos e nós respeitamos esses outros seres que dividem o planeta com a gente. E é essa a essência do projeto Ayron, fazer com que as pessoas percebam o ambiente ao seu redor e protejam aquele ambiente para as futuras gerações. É uma planta nativa da Austrália, é a grevilha, que tem muito néctar dentro dela. Então isso não existia há 7 meses atrás. É uma planta precoce, dá muita flor e já está fazendo o papel dela alimentando beija-flores. Então beija-flores de espécies que não se via antes começam a frequentar mais vezes aqui e começam a ficar mais comuns, porque eles sabem, aqui tem comida, entendeu? Então é importante que a gente escolha as mudas certas para plantar dentro do paisagismo. Vou mostrar para ele aqui, ó. Reparem que está todo o projeto em construção, mas, por exemplo, essa casa está em construção, que são banheiros, uma caixa d'água, mas nós já tivemos o cuidado de botar Essa é uma buganvília arbórea, que é nativa do Brasil, é a única buganvília que é uma árvore, porque geralmente as outras buganvílias que existem por aí são trepadeiras. Essa não, ela se transforma numa árvore de mais ou menos uns 8 metros de altura por uns 7, 8, é um arbustão, mas é uma árvore. E daqui a pouco essa construção fica camuflada. Essa construção vai sumir daí, porque com essa maravilha... Na frente nós botamos, né, Vitor? Ali tem 2 saracas índicas, por exemplo, que por acaso é a árvore sagrada da Índia, no sentido de que todas as partes delas alimentam, servem para cuidar dos males femininos. A medicina Ayurveda, por exemplo, ela é considerada a árvore da mulher, porque as folhas, o tronco, as flores servem para tratar dos males femininos. Inclusive, tem uma história bacana que o Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal, ele disse que essa era a única árvore que merecia estar no mausoléu da amada, que era a árvore que ia proteger a imagem, porque o Taj Mahal é um grande mausoléu, né? Mas ele falou que essa árvore merecia estar lá representando a amada que tinha partido. E sem falar que é uma árvore belíssima, gente. Dá um Google aí para quem não conhece. Saraca Índica. Saraca Índica, belíssima. Ó, fazendo um complemento, você repara, fazendo um complemento sobre o que ele falou por último, repara que eu estou em construção, que a pousada está todo vapor, porém, o paisagismo não pode parar. Se eu quero isso bonito, em algum momento, e que seja o quanto antes, já tem que ser plantado o quanto antes para que isso aqui se consolide. Então a gente está construindo ali, essa casa ficou pronta agora, mas já existem plantas floridas em volta, você viu ali, aqui, mas foram plantadas bem antes. Algumas complementares pusemos na terra agora.
para fechar bem a parede. Mas o projeto é isso, ele está em constante movimento. E como aqui é um lugar nobre, dá para ver que tem um paredão rochoso, tem uma mata nativa lá no fundo, aqui tem essa vista deslumbrante com plantações, morros, etc. O pôr do sol é lá, o nascer do sol é lá. Então é um ponto especial. Aqui no futuro vai ter uma piscina com vista, como é que chama? Piscina... Com borda infinita. Borda infinita, para as pessoas ficarem olhando tanto o pôr do sol quanto o nascer do sol, mas aqui nós escolhemos um lugar especial de espécies arbóreas especiais, que cada época do ano tem uma dando uma floração exuberante. Quem estiver aqui em cima vai ver uma época florido ali, outra época florido lá, mas o ano inteiro vai ter a árvore representando aquele espaço. Então tem paineiras, tem eritrinas, tem cássias, tem ipês, tem palmeiras brasileiras nativas, enfim, sapucaias, tem várias espécies para que atraem bicho. Elas são exuberantes, são bonitas, floração bonita, mas todas atraem fauna. Então a pessoa vai começar a perceber, quando ela estiver tomando sol, fazendo qualquer atividade aqui, fala, pô, que árvore é aquela? O que é aquilo? Ela vai ficar na cabeça, eu quero uma árvore daquela. E vai dar valor a essas espécies tantas que existem na nossa flora e ninguém percebe, ninguém planta. Então você vai num mercado comprar plantas, você acha lá 7, 8, 10 tipos de árvores, que são árvores que às vezes não alimentam fauna, e mesmo nos projetos paisagísticos do Brasil inteiro, você vê muito pouco interesse em alimentar os seres que estão ao redor. A pessoa compra uma planta barata, fácil de comprar, fácil de achar, e esquece que ela está deixando de enriquecer o bioma em si, porque nossos biomas são riquíssimos. Na Mata Atlântica tem mais de 1000 espécies, mas quando você vai ver um reflorestamento por aí, eles plantam 30, 40 espécies. Essas espécies que não acham, que são as difíceis de encontrar semente, difíceis de produzir semente, produzem esporadicamente, floração esporádica, que difíceis de crescimento a semente, com manejo difícil da semente, ninguém planta. O caso do Iron é o contrário, a gente procura essas plantas que ninguém planta, primeiro para evitar delas se extinguirem e também de fazer com que as pessoas reparem nelas e falem, não, eu preciso plantar uma árvore dessa. E não só a flamboyã, espatódia e essas árvores, que jacarandá, mimoso, e essas plantas que as pessoas plantam toda hora. Já que você vai plantar, cuidar de uma planta rara, cuidar de uma planta comum, é o mesmo trabalho. Então por que não plantar uma espécie que vai alimentar a fauna, vai te trazer alegria, vai florescer e vai preencher o papel dela na natureza, que é ocupar aquele nicho, beneficiando as outras espécies que possam usufruir dela. Eu acho que isso que ele falou é bem importante, e a gente falou no outro vídeo que você fez, é o cuidado que eu tenho também para a fazendinha, perdão, deixa eu desligar o alarme, para a fazendinha, com cuidado com os animais, porque se eu tenho vários animais, se isso também agrega para o meu ambiente, por que não colocar animais exóticos, mais bonitos, que vai comer igual, né, Vitor? Vai comer igual aos demais, mas que vão promover mais, vamos falar, admiração por quem vem aqui, e vai é um projeto turístico, né? Você tem que pensar que é um projeto turístico. Isso. Você tem que ter o cavalo para a criança andar, o pônei, a vaquinha, a mini vaca para dar o leite, para a pessoa se ambientar com esse ambiente de fazenda, que nós estamos perdendo a conexão. Eu fui criado em fazenda de avós, de tios, e a minha adoração pela natureza vem dessa convivência com a minha avó, com esses ambientes naturais. Então, quanto mais você incentiva uma criança a gostar, a se aproximar desses animais que são os mais próximos e também dessas plantas que atraem os outros pássaros, para a pessoa perceber o mundo que está em volta, ela vai ser uma pessoa diferente no futuro. No caso nosso aqui da Encanto da Canastra, o cuidado então ele é amplo. É com as plantas, conforme vocês estão vendo, diversidade de plantas, plantas que agregam para a fauna, para a flora, de uma forma geral, né, para o mundo, e por fim os animais também, para criar aquela ambientação rural que é o meu foco, o meu objetivo, aquela vivência aqui com as pessoas com coisas diferentes e bonitas. E tem uma coisa legal, a gente está num lugar muito bonito aqui na Serra da Canastra, que é um lugar alto, você pode reparar que tem uma vista incrível. Lindo. O que eu acho bacana desse projeto do Vitor é que ele tem um cuidado muito, muito minimalista em escolher o local próprio para cada planta. Essa não briga com essa na época da floração, nem no espaço, nem atrapalha a vista. É importantíssimo isso. Se a gente não fizer um trabalho desse tipo, eu depreciaria toda a beleza desse lugar. Eu tamparia, botaria um painel de árvores, de arbustos, que taparia a visão, perderia muito do efeito desse local que engrandece tanto quem aqui visita. A gente não pode ter pretensão de melhorar a natureza já é espetacular. Você tem que ocupar os espaços que ela por acaso esqueceu, ou que está faltando um arbusto ali, um alimento ali, mas incentivar sempre essa vinda dos bichos para perto das pessoas. Eu vi isso muito na Austrália, por exemplo. A Austrália é um país muito seco, de clima difícil e tal. Então você às vezes vê mais
fauna dentro da cidade, de Sydney, por exemplo, nos parques você vê mais fauna do que longe nas fazendas, porque não tem água, não tem alimento e tal, e porque as pessoas aprenderam a plantar coisas que atraem fauna, as espécies começam a ser mais comuns dentro da cidade do que fora da cidade, o que é bacana de perceber que nós humanos, que somos aqueles que destruímos, nós temos que ser os humanos que construímos. Nós, há séculos, a gente vem ocupando o planeta, usufruindo do planeta, e nós somos agressivos na ocupação do planeta, irresponsáveis na ocupação do planeta. Então, é importantíssimo que nós entendamos que nós temos sim que fazer alguma coisa. E eu estava falando para você ali agora, uma pessoa que tem 1 metro quadrado de jardim, ela pode plantar aquela árvore que vai fazer a diferença naquela região toda. Exatamente. Então ela não precisa falar, eu não tenho espaço. Não, você tem um espaço, você pode pôr uma árvore pequena, mas aquela árvore vai atrair algum bicho que vai estar ali, e vai ser o caminho dele vir de um lugar para aquele e daquele para outro. Então você tem que começar a criar esses nichos possíveis de alimento para que o bicho possa migrar de um lugar para o outro, fazer o mapa, porque eles têm um mapa dentro da cabeça, cada época do ano, então eles fazem, bom, eu estou na época da seca, então eu vou ali comer naquela árvore, depois eu fico ali, descanso um pouco embaixo daquela, aí no final da tarde eu como aquela frutinha ali. Eles têm esse mapa, e durante as estações do ano, e por isso que eu completo o que o Abílio estava falando, as espécies têm que alimentar o ano inteiro. Então eu tenho que pensar que árvore dá em janeiro, que árvore dá em fevereiro, que dá em março, abril, até dezembro, todas têm que cumprir o papel de estar ocupando aquele nicho que pode estar faltando na natureza, e elas servem as espécies naquele mês que está mais difícil, entendeu? E o plantio racional, por exemplo, o que nós fizemos ontem, entre muitas atividades nossas aqui desses últimos dias. Ontem nós plantamos um corredor, fora a fora, tá vendo essas estaquinhas? É uma planta belíssima chamada Congeia, que não foi simplesmente escolhida ao acaso ou local ao acaso. Por quê? Acima dela tem um corredor também de uma árvore belíssima, que é o jacarandá, mas que quando a congeia está florescendo, a gente teve o cuidado de pensar na floração delas. A congeia, a árvore em si vai estar com poucas ou nenhuma folha, ou vai estar na floração ou no final da floração, permitindo mais incidência do sol nas congeias, que são essas plantas baixas, que por si vão florescer muito bem. É isso aí, agora a gente pode dar uma andada com vocês mostrando um pouquinho desse projeto, pelo menos aqui por pertinho da gente, dos arredores aqui, o que a gente está fazendo, pensando. Beleza? Gente, nós estamos mostrando agora uma parte, né, do que vai ser ainda uma entrada bem bonita aqui para a pousada, a entrada para minha casa, os meus pais ficam acima, mas a da pousada vai ser aqui. É um projeto de construção, mas repare, Eduardo, se você fizer umas imagens aqui, que já existe sendo feito há mais tempo um projeto paisagístico que vai deixar isso aqui depois lá na frente belíssimo. Se a gente descer aqui, ó, nós vamos chegar na estrada. Aqui a ideia era o seguinte, aqui é praticamente a entrada da Serra da Canastra, né? Nós estamos aqui a 13 quilômetros da cidade de São João Batista do Glória. São João Batista do Glória, exatamente. Mesmo município, né? E aqui já começa a área da reserva do parque da Serra da Canastra. Começa ali embaixo, não é isso? Exatamente, um pouquinho abaixo, uns 800 metros. Então, a razão que eu falei, não, nós temos que apresentar a Serra da Canastra com um projeto na cara da Serra da Canastra. Então, se ele vai ser um projeto turístico, que a pessoa que entre na Serra da Canastra fala, opa, o que é isso? Estou no início da Serra da Canastra. E procure se hospedar, porque vai ver que o lugar é bem organizado, bonito, as pessoas recebem com todo carinho, a família do Abílio há tantos anos mora aqui, ela era dona de todas essas terras, então são pessoas da região que sabem contar histórias maravilhosas e vão saber dizer para os turistas o que isso foi. Então eu pensei nessa subida, quando a pessoa chega lá de baixo, em árvores nativas e árvores como, por exemplo, a beirada da cerca aqui, são as cuspidárias, que é uma planta nativa do Brasil, ninguém planta, é uma floração espetacular, cor-de-rosa, que na época onde tudo vai estar mais feio por causa da seca, é onde ela está mais exuberante. Então são 300 metros até a entrada lá de baixo, de congeias de um lado e cuspidárias do outro, e aquelas árvores plantadas ali são os pau de rosas, que é uma árvore belíssima do Cerrado brasileiro. Que vale outro Google, viu, gente? Pensa numa árvore linda. Aqui, por exemplo, tem esse espaço que é um pasto, mas a gente colocou de tempos em tempos árvores especiais para também fazer com que os bichos que estão lá na montanha e na reserva, que é aquela parte toda já é uma reserva, procurem sair de lá e se alimentar. Então eu coloquei mulungus, coloquei os pau de rosas, paineiras, para que eles deem um passo adiante para sair da mata, para se ambientar com isso aqui, e deem mais 2, 3 passos e encontrem o restaurante pronto para eles se alimentarem nos meses difíceis de encontrar comida na natureza. É isso aí. Então agora a gente vai finalizar esse vídeo. Quero agradecer, viu, Eduardo?
você ter vindo aqui mais uma vez mostrar um pedacinho do nosso trabalho. Agora agradecer mais do que nunca ao Vitor que está presente para falar um pouquinho desse trabalho que ele faz com tanto carinho e a gente está colhendo os frutos agora já. Tem pouco tempo, uns 5 anos, né, Vitor? Nós já estamos fazem plantando 4 aqui. anos, 4, 5 anos. 4, 5 anos e já está cheio de plantas grandes, florescendo, animais vindo e tá, o meu birdwatching está quase lá, o observatório de aves, para aquelas pessoas que gostam de frequentar lugares assim. E mais uma vez, então, obrigado a você. Obrigado a você, obrigado por manter um lugar maravilhoso desse intacto, né? Para tentar fazer com que as pessoas, o beija-flor que passou aqui na cara da Virgínia, fazer com que as pessoas percebam essa beleza natural que nós temos aqui. Agradecer a você, obrigado também pela sua compreensão, pela sua atuação sempre aí nas suas redes sociais, etc. Quem tiver interessado, o Airon Ambiental é Airon_Ambiental. Eu estou no Instagram, lá vários projetos que fazemos de restauração de flora com reintrodução de fauna ou apenas restauração de flora nos lugares que não precisa reintroduzir fauna. Então, os vários projetos que fizemos com a Klabin, com a Proprietários Rurais em Uberaba, tem projetos lindos lá. Temos um outro projeto na Bahia de reintrodução de jacutinga. Temos um projeto antigo já com a celulose da Cenibra, em Minas Gerais. Enfim, temos vários projetos muito bacanas. Temos em Bitipoca também, acabamos de terminar a primeira fase de reintrodução de jacutingas com enriquecimento da flora. Então a pessoa entra lá e percebe o que a gente faz e espero que gostem. É um trabalho que me dá um extremo prazer. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com uma coisa que eu podia pagar para fazer, porque é um prazer imenso, uma alegria imensa. Eu fui criado por pessoas que gostavam de natureza, meus avós, como eu falei, meus tios, meus pais me incentivaram muito dando livros, quer dizer, todo mundo me dava livro de presente, e eu finalmente estou fazendo na vida o que eu sempre gostei, que é cuidar de natureza. Obrigado. Eu que agradeço ao Abílio Júnior, né? Chamo ele de Júnior. Você também, Vitor, admirado com o seu trabalho, com a sua preocupação com o ambiente. Aprendi muito nesse vídeo, com o papo aí que a gente bateu, né? Com essa ideia de restaurante, não é só para o ser humano, né? Os animais também têm que ter o restaurante deles. E é o que vocês estão criando aqui na Encantos da Canastra. Parabéns, estou admirado, viu? Muito obrigado.